Fala mocidade, seja bem-vindo a mais um Pod.Análise. Eu sou aquele apresentador que você já está acostumado, o Juan Street, e hoje nós vamos falar de um álbum que assim me surpreendeu muito de 2022 pra cá. Tá? É um álbum que hoje a gente vai falar que é de drill, que mistura elementos de trap, elementos de rap. Só que antes de começar a falar do álbum, o que eu vou pedir? Eu vou pedir que você deixe o seu like, deixe a sua inscrição, tá? É algo muito importante pro canal tá continuando e se mantendo, tá bom? E antes de começar o vídeo, eu queria avisar que a parceria nossa com a Amazon continua, tá? Então se você quiser adquirir um Kindle para você estar utilizando no dia a dia, para você ler livros, artigos, a um preço acessível, eu vou estar deixando aqui o link na descrição para você tá adquirindo seu Kindle, tá bom? E sem mais delongas, vamos pro vídeo. O que falar de Tokyo DK? Realmente é um trapper barra rapper que vem me surpreendendo bastante desde um tempo que eu acompanho ele até hoje, né? Porque assim, se a gente for falar de rap ou trap do RJ, você já imagina que vai ser um som meio genérico, um som muito fácil de se enjoar, mas o Tokyo você vê que ele tem um flow diferenciado. Você vê pela métrica que ele constrói a música e até a forma que o flow dele é construído. Então é interessante porque assim, dentro do drill você vê que tem muito o mesmo segmento de São Paulo, principalmente aqui no Brasil. Quando a gente vai ouvir drill, a gente vê que São Paulo é geralmente o marco do drill, que vem trazendo aqueles beats pesados e um flow mais sujo, né? A gente tem algumas representações do drill nacional. Só que do RJ, quando a gente vai falar de drill, a gente pensa o quê? Geralmente no Major RD, né? Porque o Major RD, principalmente de um tempo pra cá com a Rock Danger, vem trazendo um maior luz assim pro drill, né? Utilizando um flow mais sujo, flow mais rimado, porque é uma essência do drill ter esse flow mais falado, até mais rimado, né? Então, principalmente o Tokyo, se você já acompanhou o Brasil Grime Show, você já viu a participação dele, né? Se eu não me engano, a participação dele foi até com o Puto de Paris, né? Foi uma participação bem interessante, você vê que o rapaz, ele manja de fazer um freestyle bom, rápido e prático, né? E eu acho que uma essência principal do drill, pro grime, é de fato a pessoa tá rimando. Então, quando você vê uma pessoa que vai fazer um drill ou um grime, você vê que a pessoa tem que ter um vocabulário bom e ela tem que ter um flow versátil para ela conseguir falar um texto, e isso tá encaixando de maneira boa dentro da música, né? E quando eu parei para ouvir esse álbum, cara, eu não vou mentir para você, eu sempre tive um pouco preconceito com alguns drills do Brasil, porque eu acho que tem muito artista que não sabe fazer ou só utiliza o beat e faz um flow que não tem nada a ver com o gênero, né? Mas eu fui conhecer o Anti-Herói, eu tava andando de bike, né? E eu gosto de fazer minha rotina, botar meu fone, andar de bike pra faculdade e tudo mais. E quando eu ouvi a primeira melodia, eu já de cara vi que era algo diferente. A produção do álbum é impecável, os beats não deixam nem um pouco a desejar no gênero, né? Agora, quando a gente entra na métrica do Tokyo, você vê que o que rouba a cena de fato é o vocabulário dele. Porque se a gente fosse analisar o conceito do álbum, o álbum se chama Anti-Herói. Você pode ver essa capa aí, que é o Tokyo com um bomberzinho ali da Nike e o Deadpool, né? Só que você vê que tem um conceito ali do Yin Yang, que é o equilíbrio, né? E que tem um pouco a ver também com um conceito do álbum. Que se a gente for ver, o nome do álbum se chama Anti-Herói. O que é um anti-herói? O anti-herói, ele não é nem um vilão e nem um herói. Ele tem o caráter dele, ele tem a moral dele e ele segue a vida dele de acordo com isso. O que move o anti-herói são os seus próprios desejos, suas próprias ambições, só que ele não é um vilão e nem um herói. Ele é um anti-herói, ele tá no meio disso tudo aí, conforme a capa mostra pra gente o Yin Yang, né? E a narrativa do álbum, do começo até o final, segue por essa mesma premissa. De um cara crescido à margem da sociedade, né? Que por não ter muitas oportunidades, acaba indo pro mundo do crime. E como as letras giram em torno desse tema e cada música vai pincelando isso de uma maneira interessante, é bacana porque você consegue ter uma empatia maior e se aprofundar dentro dessa narrativa, né? Indo mais a fundo e já falando das faixas do álbum, você vê que na primeira faixa, Anti-Herói, já começa com essa premissa, né? Já dá uma ótima abertura dentro do tema, né? Que nem eu falei, de uma pessoa à margem da sociedade, em busca de reconhecimento, em busca de dinheiro, e no meio disso tudo tem as coisas como envolvimento com crime, o ego, e por incrível que pareça, você consegue perceber que pelo vocabulário, pelo tudo que é dito no álbum, tem um equilíbrio ali entre uma pessoa que não é ruim e também não é boa, né? A gente já tem o Final da Liberta, que já é uma música que eu acho assim, muito impressionante pela forma que ele vai conduzindo, né? É Final da Liberta, fui fazer o dote com a carga do Black, lança, ela implorando que eu dance, já falei que bandido balança,
segurança faz essa mistura aí, né, de contar uma história, né? O cara tá traficando, aí a polícia tá vindo atrás dele, tem um momento de perseguição ali durante a música, né? É impressionante porque, como eu disse pra você, Tóquio, ele tem de fato um vocabulário bem extensivo. Então ele conta a história na música e você consegue muito bem se imaginar estando ali, né? O Flamengo tá pra ganhar e eu tô pra morrer, o Gabigol tá pra chutar e eu tô pra morrer. É bem essa ideia, né? E é interessante porque, assim, o flow da música, ela se casa muito bem com o tema e ele é muito bem executado nessa faixa, né? Se a gente já for pra próxima, Dona de Boteco, já é uma outra música que tem essa mistura interessante também, né? Que nem eu falei pra você, todas as músicas falam sobre periferia, falam sobre a vida da pessoa que vive à margem da sociedade, né? Mas, assim, até num álbum assim de trap, ele não faz apologia. Ele fala da situação mas ele mostra um outro lado disso, né? Então acaba até por ser uma forma interessante pra você não ter aquela imagem marginalizada dentro do trap de bandido e tudo mais, né? Já tem Gisele Beat, que já é um beat diferente, é uma música que ela já fala um pouco mais de outros assuntos, né? Só que uma faixa que destaca bastante é Vilão. Você vê que, assim, geralmente os caras do trap RJ, os caras do drill, eles não falam tanto sobre sentimentos necessariamente de uma maneira que a pessoa pode ficar vulnerável. Só que nessa música você vê ele falando sobre o pai dele, né? Eu não sei se é uma música que ele tá falando do pai dele de verdade, mas, assim, o sentimento que tem nessa música e a forma que ele usa as palavras, você consegue ver uma melancolia forte e você vê que isso encaixa muito bem com o tema do álbum, porque, assim, tudo mostra a pessoa à margem da sociedade, mas o que leva essa pessoa, por exemplo, aí pro crime? Você vê que a pessoa não tem uma figura paterna, você vê que a pessoa não tem oportunidades, são coisas que acontecem no dia a dia, né? Sem falar a crítica à polícia, né? Que eu acho que é uma coisa necessária, porque, assim, a segurança no Brasil hoje é muito dividida entre milícia, corrupção e roubo. Então, quando a gente pensa no contexto que esse álbum é feito, faz total sentido com o que a gente vive no dia a dia, né? Principalmente nas periferias. Leão ou Presa? Você já vê que, assim, por mais que seja um artista que tá acostumado a fazer mais drill e grime, você vê que não tem só músicas assim. Tem músicas mais leves, tem músicas que puxam pra um trap mais melódico, tem o uso do autotune, né? E Leão ou Presa vai muito mais por essa ideia. Que nem essa música, assim, vou fazer chover dinheiro, fuderá incertezas, debocha da miséria, deixa farta a mesa, mesmo sendo leão eu reconheço a fraqueza. É basicamente isso, né? Você tá fazendo esse equiparo das coisas que vão acontecendo na sociedade. E uma coisa que eu acho interessante, que nem essa música Leão Presa, ela tem um dos versos que eu acho que é um dos versos, assim, mais politizados que eu já vi numa música de drill, né? Realçando muito mais ainda o contexto social de tudo que tá acontecendo e a barganha que o Tóquio ele bota nessa frase, por exemplo: sonho de ser astronauta, qual a distância social do dinheiro? Sonham com foguetes, outro com fogos e assumem papel de fogueteiro. Quando não morre de aviãozinho, esse menino não tem mãe, mãe ocupada cuidando dos filhos dos outros, olha o aviãozinho. Gole Pedrinho, você sabe o valor de uma comida no prato? E o peso do racismo na literatura de Monteiro Lobato? Escravizão modernizada, ainda é legalizado. Salário sem dignidade, muito sangue que não é estancado. Cara, você sente o peso do que uma frase dessa pode implicar na cabeça de alguém? Quando a gente pensa em música, você tá passando uma mensagem. Por isso que é muito importante, quando você vai fazer uma música, você passar a mensagem certa do jeito certo. Porque música, de tanto você ouvir alguma coisa, isso entra na sua cabeça. E sem você menos perceber, você já tá optando com aquelas coisas, você já concorda com aquilo, e aquilo vai se tornando natural pra você. E uma vez que você faz músicas que você fala de crime de maneira sem um contraponto, sem mostrar o outro lado da coisa, você cria apologia. E quando você faz apologia, tudo que você tá falando pras pessoas tá só ajudando aquela situação se prolongar. Então é interessante porque aqui ele fala tanto de racismo, fala tanto sobre marginalização, fala sobre as periferias, fala sobre as favelas de uma maneira politizada. Então é um álbum muito interessante. Fala um lado, mas ele dá um contraponto, o que deixa o material muito mais rico pelas suas melodias. Por mais que seja um álbum que é assim, ele não tem muitas canções, ele não é tão cantado, dificilmente você vai encontrar refrões em algumas músicas. Por exemplo, Leão ou Presa tem refrão, mas muitas das músicas não tem. E isso é característica do drill e do grime. Só que esse é um álbum que ele não é nem um drill, nem um grime raiz no sentido de ser muito underground. Ele é um álbum que ele é um pouco mais acessível e pessoas que não gostam do gênero como o drill e o grime, possivelmente vão ouvir o álbum e vão gostar, porque ele é um álbum de fácil acesso. Ele passa uma informação boa num gênero diferente de uma maneira tranquila. Então é bacana porque você consegue realmente entender a ideia que ele quer passar na música. Aí a gente já vai pra uma das músicas que também é um dos singles do álbum, né, que é 3 da manhã, 3 AM, né, que já é uma música que, assim, de novo, eu falando que ele sabe contar histórias muito bem na música de uma maneira envolvente, né? Ele fala
fala sobre 3 da madruga, não ter onde ficar, perdas pra acumular, esperança que deve me faltar, contas que não dá pra pagar. Eu acho até engraçado que, tipo, eu tentando salvar o mundo e ela pedindo pra eu ser menos profundo. Tipo, são coisas que, assim, a gente vive num mundo que ele é tão materialista, a gente tem que focar tanto em não passar fome, a gente acaba esquecendo princípios que vêm da gente. Isso é uma coisa muito do anti-herói, até principalmente na cultura popular que a gente vê, né? Que nem ele colocou o Deadpool na capa. Você parar pra ver, o Deadpool ele não é um vilão, só que ele é um anti-herói. Ele age as coisas conforme a sua moral e a sua ética, né? E é o que define muito essa técnica do álbum, essa parte do conceito que ele quer passar, né? E nessa música tem a parte que eu acho incrível, que choca, faz você ficar pensando, faz você se sentir naquela situação, que é a hora que o Jonathan, o personagem da música, né? Ele volta do assalto que deu errado, os caras sobem lá na boca, o X9 explana ele e ele tem que matar o cara que é o padrinho do filho dele, né? Isso é tão pesado, mas se você parar pra pensar, é algo tão comum nos dias de hoje, a gente vê, isso acontece todos os instantes, né? Porque assim, a lei do crime é a seguinte, cara, existe a lealdade, existe tudo, mas se você precisar matar um cara, ele vacilou com você, ele é seu irmão, ele é seu padrinho, ele é qualquer coisa, você tem que apagar a pessoa. E isso não é uma crítica ao crime. Eu não compactuo com nenhuma organização criminosa, nem nada criminoso, mas cada lugar tem suas leis. E um lugar onde a polícia não é exemplo, que vai reinar naquele lugar são poderes de maneiras indiretas. E muitas das vezes esses poderes vão vir de que forma? Vêm das periferias, o poder alternativo, né? Que é assim, isso só funciona porque algum lugar deixa de funcionar. Então é uma consequência daquele ambiente, né? E tem muitos lugares que esses poderes alternativos funcionam de maneira muito melhor do que a polícia, que em muitos lugares invade, mata as pessoas. Infelizmente isso ainda acontece nos dias de hoje. Então o que eu acho mais importante nos dias de hoje, a gente tá se unindo, a gente tá lutando contra o preconceito e tudo que há de ruim. Eu sei que é uma análise meio filosófica, eu tento sempre passar uma ideia, conceitos que eu entendo que algumas obras têm dentro dela, que todo texto está envolvido num contexto. E isso não deixa de ser uma representação da sociedade que a gente vive atualmente. Nenhum artista vai cantar algo que ele, querendo ou não, a gente não tem nos dias de hoje. É tudo uma consequência de algo. E essa faixa Again é particularmente a minha faixa favorita. Eu gosto da melodia, eu gosto das frases, eu acho que tudo encaixa muito bem nessa música. Que nem a música já começa: porta esse ouro, mas na minha mente que tá o tesouro. Na área tem quem faz, tem quem tenta enquanto eu corro. Tão tomando soro. Zombava do que eu fazia, zombava do que eu vestia. Engraçado que todos esses caras hoje são os que me copiam. Cara, olha o peso, olha a forma que o cara utiliza as palavras e olha a mensagem que ele passa, né? É engraçado porque muitas pessoas acham que, tipo, a fonte de renda de alguém vem através do que você tem. Mas a sua maior fonte de renda é o que você tem na cabeça, cara. E é através disso que você vai conquistar e mostrar o seu valor pro mundo, né? A parte que eu adoro dessa música é que ele fala: é porque brilho Patek no pulso, esse bomba é de pele de urso, posso até te fuder essa noite, então senta e aproveita o percurso. É que nem eu falei pra você, pode soar um pouco repetitivo o flow dele nas músicas, mas é porque é o estilo e é o que ele tá querendo implementar dentro da música. Então eu acho que pro conceito do álbum, pro conceito do gênero, encaixa muito bem, né? Que nem a última frase que ele fala na música, né? Minha de raça na visão da planta, limpo pingente de Cristo, amanhã tem guerra santa. Fica quem for de trocar, quem não fosse adianta. Tipo, realmente tá passando aquela situação de periferia, de guerra constante, que a paz ela é conquistada. Por mais que seja um álbum que fale de dinheiro, fale de conquistas materiais, a ideia que ele tá querendo passar é exatamente o contrário do que as pessoas que realmente estão altas na sociedade usam, que é pra se gabar. Eles utilizam isso como uma forma pra mostrar: olha, a gente também pode, a gente também consegue. E que é uma das lutas que todas as periferias vêm tendo desde sempre, né? Porque todo mundo quer o seu espaço e mostrar o seu valor. Só que essas pessoas que foram um pouco mais marginalizadas, elas têm que mostrar isso com maior necessidade, para mostrar o seu valor na sociedade. Não com coisas materiais, mas mostrar o seu valor perante a tudo isso que vem acontecendo. Dia de Baile já vem com aquele beat envolvente, já vem de uma forma bem interessante, né? Um Bom Lugar é uma música que foi o algoritmo que me mostrou, né? É interessante como você faz um drill com um sample de Djavan. Eu achei que fez muito sentido, né? E a letra da música já fala aquele negócio: me dá um motivo para não traficar pro seu filho, me dá um motivo para não arrancar sua vida.
que assim, é o anti-herói. Lembra que eu falei pra você, é um cara que segue a sua moral. E assim, por mais que eu não compactue com algumas coisas que o álbum fala, no geral o álbum traz uma outra visão. Mas igual eu te falei, é um álbum de trap e quando a gente faz um trap assim, geralmente são esses temas que são abordados, né? E que também não deixa de ser legal de escutar, mas também a gente tem que ter a consciência do que a gente escuta. Farejador, essa música aqui já é um desabafo, ele sente que o amor só vai atrapalhar ele. Voltando a falar do contexto social, a gente vive num tempo de tanta futilidade, as pessoas não se amam de verdade, as pessoas amam o que você tem. A pessoa não gosta de você, ela gosta do que você porta, do que você pode oferecer, né? Uma vez que a gente vive nesse contexto, as pessoas se blindam, né? Mas o que eu consigo ver do álbum todo é que o Tóquio, ou o personagem que ele criou, ou... Porque assim, o rapper geralmente ele fala coisas dele, só que ele sempre inventa algumas coisas. Dificilmente eu acho que ele é bandido, eu tenha passado por isso, mas... O que você consegue analisar na narrativa é que o Tóquio ele tem a raiva e ele tem o sentimento. E ele não tem vergonha de mostrar isso nas músicas. É o que deixa tudo muito mais interessante. É um álbum de grill, de drill, com grime, de trap, que o cara mostra o lado da revolta, mas ele mostra que tem sentimento. Então eu acho que esse álbum, se eu for dar uma nota, eu daria um 9. Porque é um álbum que assim, eu gostei muito. Quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei ouvindo em looping. E eu acho que o tema do anti-herói encaixa perfeitamente com cada faixa do álbum, né? Eu quero saber agora, o que você achou desse álbum, o que você achou da análise, comenta aí que eu quero saber e fala aí qual é o próximo álbum que você quer assistir aqui no Pod.análise, tá? Eu sou o Juan Street, vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, e se você quiser adquirir o Kindle com desconto especial e frete grátis, eu vou estar deixando aqui na descrição para você estar comprando hoje mesmo, beleza? Valeu e tchau!